Suíça. Você acha que a Suíça faz só chocolate? O que achou da fábrica de chocolate, Charlie? Acho que é o lugar mais maravilhoso do mundo todo. Eu fico contente ouvindo você dizer isso. Você sabe como funciona a organização política do poder na Suíça? Tem presidente? Como é que funciona? Suíça, que história é essa? Sejam bem-vindos todos. Como é que estão? A Suíça é um paísinho menor que o Espírito Santo, com uma população em torno de 8 milhões e 500 mil habitantes. Eles são o segundo IDH, né, no mundo. Se você não sabe o que é IDH, é o Índice de Desenvolvimento Humano. Para você ter uma noção, o Brasil é o número 79. Eles têm uma área, como eu disse, menor que o Espírito Santo. E o PIB, eles são de número 40 no mundo. A capital é Berna e a maior cidade é Zurique. Vamos falar um pouquinho de história. A região ali, o país da Suíça, como a gente entende hoje, ele era antes a Confederação Helvética, ali do século XIII até o século XVIII. O que era essa Confederação Helvética? Nada mais era do que uma comunidade de cantões, que era em torno de 8, depois virou 13, né? Que ali funcionavam juntos, ok? Eles tinham uma imediatidade imperial. O que era isso? Era uma concessão, era uma condição dada pelo império, pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, né? Que estabelecia o quê? Eles tinham uma ligação direta com o imperador e a dieta imperial. Já explico que a dieta imperial não tem nada a ver com comida. Eles tinham então o que acontecia? Como se houvesse um grupo no WhatsApp, aonde os representantes desses cantões, né, vocês pensem mais ou menos cantões como distritos, como estados, algo desse tipo. Eles tinham então, ali ficava uma conexão direta com o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Dieta imperial, o que é isso? Nada mais é do que uma assembleia dos vários representantes desse império que existiu ali naquela região central da Europa, ali do século X até o século XIX. Era formado por reinos. Os reinos que fizeram parte desse império foram o reino da Borgonha, o reino da Boêmia, o reino alemão, o reino itálico. Todos eles fizeram parte desse Sacro Império Romano Germânico. E como eu disse, o pessoal essa comunidade, essa Confederação Helvética, ela gozava dessa condição, dessa imediatidade imperial concedida pelo imperador para eles. Então eles tinham uma conexão direta, eles não haviam suzeranos intermediários, e eles tinham então que a autoridade, né, prestavam contas a diretamente o imperador e essa assembleia chamada de Dieta Imperial. Bom, essa comunidade, essa confederação, ela tinha conflitos internos, gerados inclusive devido à corrupção. Eles são ali pertinho da França, eles assistem à Revolução Francesa em 1789 e eles ficam, né, motivados, eles enxergam ali uma opção de um caminho para eles seguirem. Em 1792 eles fazem uma revolução, em 1794 eles estabelecem uma constituição, né? Isso com o apoio da França. Napoleão então manda que suas tropas ocupem essa Confederação Helvética, essa região, em 1798 e estabelece a República Helvética. Confederação Helvética então se torna República Helvética. Os cantões se tornam distritos dessa república e há uma centralização de poder. E aí começa a ter treta. Porque o suíço não gosta de centralização de poder. Então, em 1805, o Napoleão é obrigado a voltar atrás, né, e desfaz com essa República Helvética,
né, que foi um fracasso, ele assina o Ato de Mediação, que então acaba com a República Helvética. Ali em 1815 tem o Congresso de Viena, e no Congresso de Viena então é reconhecida a neutralidade da Suíça. Bom, pessoal, ali em 1848 tem a Guerra de Sonderburg, né? Que acontece o quê? Lembra que eu disse que o suíço não gosta de centralização? Pois é, então alguns cantões se rebelam contra a centralização de poder que estava havendo na Suíça e fazem essa conspiração de Sonderburg, né? Que levou então à criação do Estado Suíço como a gente conhece hoje, ali em 1848, e a confecção, né, a elaboração de uma nova Constituição. Como eu disse, o suíço não gosta de coisa centralizada, ele gosta de manter a autonomia dos cantões. No momento que ele sente que isso está se perdendo, ele intercede, né, e muda completamente a direção, né, o andar das coisas. Bom, lembrando, você já sabe, mas eu vou lembrar que a Suíça sempre se manteve neutra nas duas guerras mundiais, né? O voto feminino na Suíça, o primeiro cantão a adotar o voto feminino foi só em 1958, tá? 1958. O voto das mulheres, então, ele só se tornou reconhecido federal, a nível federal, em 1971, e o último cantão a aceitar o voto, né, considerar o voto feminino, foi só em 1990. A Suíça nunca entrou na União Europeia. Houve um plebiscito ali nos anos 90 e 92, e ela acabou votando por não entrar no Espaço Econômico Europeu, no EEE, e isso viabilizou que ela entrasse na União Europeia. Mas ela mantém uma série de tratados bilaterais ali na Europa, né? Mas ela só não entrou né? não fez questão de entrar na União Europeia. Tem uma frase do Gregor Zemp, né, que é um secretário-geral da Câmara do Comércio e da Indústria da Suíça em Portugal. Eu vou ler para vocês. Abre aspas. Os suíços têm alguma dificuldade em serem dirigidos por alguém de muito longe. Uma pessoa que viva num pequeno vale da Suíça não tem nada a ver com o que é decidido em Bruxelas, que é lá onde é a União Europeia. E não quer que ela decida então sobre as suas coisas. Fecha aspas. Então, de novo, eu estou trazendo que é a autonomia. O suíço não quer saber de centralizar poder, de que um governo distante decide das coisas sobre a vida dele, né? Isso é extremamente crucial na política da Suíça. Bom, e como é que funciona a organização, né, política da Suíça hoje? Bom, é uma organização que a gente chama de organização de baixo para cima. Cada cidade tem um conjunto de direitos e deveres que, se não atendidos, devem ser atendidos pelos cantões, que também têm seus direitos e seus deveres. Somente então, se as cidades e os cantões não cumprirem o seu papel, só aí o Estado suíço pode intervir, ou seja, intervém em último caso, só se as cidades ou os cantões não fizeram o que tinham que ser feito. Então, é uma organização que ela começa no micro e ela vai ficando cada vez maior, ok? Não existe, eles acham um absurdo, por exemplo, que um governo central decida coisas do cotidiano das pessoas, ou decida como um sujeito numa pequena cidade da Itália, por exemplo, ou de um outro país, deva proceder, trabalhar, comer, se vestir, sei lá. Eles acham isso um absurdo, que um governo distante central tome essas decisões. Para eles tudo tem que ser local. Quem mora lá decide. O pessoal da cidade decide as coisas da cidade, né? O que for referente ao cantão, o pessoal então, né, do cantão decide. O governo federal só entra, né, se a coisa foge do controle ou ela não é feita. O executivo é composto por um conselho federal de 7 membros que tem mandatos de 4 anos. Como é composto esse conselho? Existe uma Assembleia Federal, que é composta por 2 câmaras. Uma Câmara de 49 membros
e uma Câmara de 200 membros, né, que são eleitos pelo voto. Então essas duas câmaras, né, essa Câmara Alta e essa Câmara Baixa, elas formam esse conselho de 7 membros. E desse conselho de 7 membros existe um rodízio do presidente e do vice-presidente que tem mandatos de 1 ano. Isso mesmo, 1 ano. Ou seja, desse conselho que tem mandato de 4 anos, vão ser, né, retirados em forma de rodízio um presidente e um vice, né, que vão ali fazer que vão exercer o poder executivo nesse período aí de enquanto durar o mandato, ok? Então cada um tem um mandato só de 1 ano. O executivo ele não pode editar medidas provisórias e não tem poder de veto. A legislação tributária é feita nos cantões, não é feita pelo governo federal, né? Segurança, saúde, educação, tudo é decidido nos cantões, né? O presidente e o vice têm muito pouco poder. E como é que são feitas então as leis? Bom, existem lá uns técnicos do governo federal que elaboram um projeto de lei. Esse projeto de lei é remetido às cidades, aos cantões, onde ele é discutido por ONGs, pela sociedade, pelos representantes locais, que é onde ele vai ser implantado. Então todo mundo fica lá discutindo, tira coisas, né? Diz como é que tem que funcionar, como é que não vai, como é que funciona na prática, e chega à conclusão, não, é isso aqui que a gente concorda. E esse projeto então vai para essas assembleias, essa Assembleia Federal das câmaras, né? Onde ele é discutido a portas fechadas, então, de uma maneira mais técnica, e elaborado, então, como é que ele vai ser aprovado. Ele é posto em votação, né, pelos representantes ali, e se aprovado, ele é posto em prática. Mas veja bem, existe a possibilidade de um veto popular. O que é isso? Se 50 pessoas de qualquer lugar do país, 50 mil, né? 50 mil assinaturas é o bastante para forçar um referendo sobre aquele projeto. Então, por exemplo, se a população vê que o seu projeto foi alterado, né, como a gente vê acontecer no nosso país, projetos Frankenstein que são feitos de um jeito e na hora de aprovar são feitos de outro. Então, se ela nota isso no projeto, se ela juntar 50 mil assinaturas, ela força um referendo e o referendo então vai decidir se veta ou não o projeto. Então, o voto popular, né, a participação popular é sempre presente, é sempre o protagonista na elaboração das leis. Então, galera, eu queria trazer para vocês um exemplo de um outro tipo de democracia, uma democracia direta. A gente viu aqui, num dos vídeos passados, como é que funciona o Estado Democrático de Direito numa democracia representativa, que é a nossa. Agora eu trouxe um exemplo de um outro tipo de organização, que é a democracia direta. O vídeo que eu falo do Estado Democrático de Direito está aqui nos cards, ok? Ou está na descrição. Eu queria agradecer vocês por terem acompanhado até aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta, né? E ponha a sua opinião, o que você achou, sugestões de pauta e etc. Ok? Eu queria então desejar tudo de bom, né? Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.